Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Duarte e esse é mais um Papo de Domingo com as Engenheiros do DESUL. Hoje estamos com um convidado, o engenheiro mecânico André Souza Rodrigues, e vamos estar falando sobre o tema Síndrome do Impostor. Você sabe o que é? Então fique com a gente e vamos estar vendo agora o que é a Síndrome do Impostor. É um tema que já vem estudado desde 1970 e esse tema ele está muito atual e muito relevante. Então, vamos estar sabendo o que significa e falando um pouquinho para vocês. Graciele, o que é a síndrome do impostor? Você já viveu isto? Qual é a sua visão com relação à síndrome do impostor? Então, Cláudia, a síndrome do impostor, ela nos mostra que mesmo que a gente tenha graduação, pós-graduação, todo conhecimento sobre algo, se a nossa saúde mental e a nossa autoconfiança, né, não estiver em dia, de nada vai adiantar, né? Então, hoje, muitas mulheres, a gente diz mulheres porque acontece essa síndrome mais com mulheres do que com homens, né? Então, devido ao homem já ser um ser mais autoconfiante, né? Então, muitas mulheres têm medo de assumir um cargo maior, de defender, às vezes, muitas vezes, seu ponto de vista, de brigar por um salário maior, enfim. São inúmeros os casos em que acontece, né? Essa síndrome conosco, né? E isso é causado pelo preconceito que a sociedade tem com as mulheres, né? Eu fui em busca de alguns artigos, né? E segundo a Ipsos, no Brasil, um em cada três brasileiros se sente desconfortável por uma liderança feminina, né? Então, isso já nos mostra que a nossa sociedade tem preconceito total contra mulheres, né? A ONU também pontuou, né, que em relação à população mundial, 90% das pessoas têm algum preconceito com mulheres, seja na parte econômica, social, política e tudo mais, né? E que 50% das pessoas preferem líderes homens. Então, isso já nos mostra que a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas em nossa volta, né? E que as mulheres precisam criar uma rede de apoio e de incentivo a outras mulheres, né? Hoje em dia acontece muito de uma mulher ver a outra muitas vezes como uma adversária, né, que pode muitas vezes roubar o seu lugar, seu cargo e tudo mais, ou passar um cargo acima. Mas a gente vê que o que tem que acontecer é de nós mesmas nos acolhermos, né, e nos ajudarmos a mudar a mentalidade do ser humano. Acho que seria isso. Sim, como você disse, é mais comum nas mulheres, né? É visto, mas afeta também a interseccionalidade, né? Ou seja, raça, ética, cultura, orientação sexual. E o interessante também que você falou, que vem a ver com as lideranças, né? Dentro do ambiente profissional. A mulher estuda, faz a graduação, pós-graduação, tem essa evolução profissional para adequação no ambiente de trabalho. Porém, quando chega no momento que ela é valorizada pela sua competência, né, pela sua inteligência, pelo seu estudo, entra essa questão que nós estamos vendo, a síndrome do impostor ou a síndrome da impostora, né? Por que que ela fica na dúvida? Será que eu mereço estar aqui, né? Eu sou uma fraude? E o interessante é que 70%, como eu disse, entra em vários casos, né? Raça, enfim, cor, influências culturais da pessoa, do profissional, né? E outro dado interessante é que ele afeta mais ou menos um grau, né, de até 70% de todos os profissionais dentro do ambiente profissional, né? As pessoas, elas têm uma clássica descrição, isso eu achei bem interessante, é o sentimento de ser uma fraude,
não merecendo estar naquele momento, naquela situação, não ser suficiente para aquilo. E um ponto que eu achei bem interessante, acredito que a Sila também, o André vão estar falando sobre isso, né, desse sentimento, é que a pessoa, ela se mantém insegura dentro deste ambiente, e aí entra o papel da liderança. Mas eu quero escutar um pouquinho mais você depois com essa questão do papel da liderança. Eu deixo só isso em aberto, né? O papel da liderança com relação a esse sentimento, né? E gostaria de escutar um pouquinho mais da Ercila, o seu ponto de vista sobre o assunto. Boa noite, Glace, Cláudia, André. Boa noite para quem está nos escutando de casa. Então, a síndrome do impostor, eu vou falar um pouquinho sobre o que as duas psicólogas que criaram esse termo, síndrome do impostor, lá nos anos 70, elas diziam que já são 3 os atributos críticos de quem sofre com a síndrome do impostor. E eu garanto que vocês vão se identificar com pelo menos um desses atributos. Então, elas já falavam que um dos atributos é pensar que as pessoas têm uma visão exagerada das suas habilidades. Outro atributo de quem sofre da síndrome do impostor é ter medo de ser exposto como uma fraude. O outro, tendência contínua de minimizar as suas conquistas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa última, que é a tendência da gente minimizar as nossas conquistas. Essa tendência, claro, como a Glace muito bem falou, as mulheres têm um pouco de insegurança maior com relação aos homens, né? Isso é claro. E essa tendência de minimizar as conquistas, eu acho que talvez tenha a ver com a questão feminina também nessa situação. É, então, eu vou dar um recado para as mulheres que estão nos ouvindo. Por mais que seja, você ache que o que você conquistou não é digno de comemoração, comemore sim. Matou um dragão, coloca o pé em cima e diz: matei esse dragão aqui, sim, entende? Porque a síndrome do impostor, ela é bem, como a Cláudia falou, né? 70% das pessoas já experienciaram isso, essa síndrome do impostor, e ainda tem uma questão que um terço dos jovens sofre isso diariamente, continuamente, essa síndrome do impostor. Isso, acredito muito que tem a ver com o fato de que essa síndrome, ela aparece mais, ela se dá mais no começo, quando você entra em alguma atividade profissional ou em alguma faculdade, você sempre pensa naquele começo, por mais que o seu papel, a sua profissão, no papel seja exatamente aquilo que estão pedindo, você tem aquele sentimento de eu acho que eu não sou bom o suficiente para isso. Eu acho que talvez tenha alguém melhor. Eu acho que eu vou me dar mal nisso. Então, essa síndrome do impostor, um terço, gente, um terço dos jovens sofre disso. Isso é muito. Então, falo para vocês, comemorem cada conquista, conseguiu um aumento, comemora, conseguiu fechar um projeto, comemora, sabe? Isso eu falo bastante para quem está ao meu redor. Eu acho que a vida, poxa, a gente já passa por tantos percalços, né? Principalmente nós mulheres, é tanta batalha, tanta luta para estar lá. Então, vamos comemorar sim, vamos, sabe, se alegrar e se orgulhar daquilo que a gente está conquistando, sabe? É bem importante isso, né, Escila, se orgulhar, né, do que conquistou. Isso é importantíssimo essa tua fala, e se unirem, né, com essa questão, porque eu vejo agora que esse tema chegou para nosso debate aqui no Papo de Domingo, que eu comecei a refletir algumas questões, inclusive com a tua fala, né, a importância de rever e também lembrando e visualizando que algumas consequências relativas ao tema, ao impostor, né, o síndrome do impostor, que são consequências, crises de ansiedade,
o estresse, que é o mal do século, que a gente trabalha muito com essa questão do dia a dia dentro das organizações, eu acho que é um desafio muito grande, né? O medo de assumir riscos das pessoas, que você bem falou, né, que é no início de uma atividade, numa vida onde muda, né, a questão da segurança da pessoa, porque tudo que você desconhece tem aquela questão da insegurança, né, o desafio ao novo. E a exaustão, né, de uma pessoa chegar num ponto dela saber o seu íntimo, o seu consciente que ela é capaz. Mas a partir do momento que ela assume esses desafios, ela pensa que não é capaz. E dizem que a mulher é o sexo frágil, né? Nós estamos até aqui com uma presença masculina e aproveitar com essa questão da mulher ser um sexo frágil. Você considera a mulher um sexo frágil, André? E qual é a tua visão, né? Você, como engenheiro, trabalhando numa empresa com outras mulheres, outras engenheiras, colegas, enfim, e lidando também com essa parceria com engenheiras, qual é a tua visão com relação a essa síndrome focada na mulher, que nós vimos que a maioria são mulheres, né? Mas não somente as mulheres, né? Mas a tua visão com relação a essa questão. Depois eu gostaria de voltar para a Escila, para ela concluir mais esse raciocínio dela com relação à liderança, e a Graciele também, que é um tema que eu acho que encaixa. Esse tema, ele envolve tantas coisas, por isso que ele é atual. Foi em 1970, na década de 70, 1978, foi estudo dessas psicólogas, que a Escila citou o nome das duas, e tão atual. E nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. E ele gera tantos problemas, não só a questão da questão da síndrome, mas tantos problemas que são gerados com relação a isso, a essa síndrome. André, por favor, a palavra. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Sila. Boa noite, Cassiele. Sobre as mulheres no mercado de trabalho, do que eu tenho, do que eu vivi, do que eu tenho de vivência no meu dia a dia, é de que é uma figura muito forte, com uma capacidade de liderança muito grande. E, e falando sobre o tema em específico, se a gente não se policiar e não se observar no dia a dia, a gente facilmente acaba caindo nessa tal síndrome. E eu me incluo nessas pessoas, porque a gente fica tão focado em atingir mais metas e mais objetivos, ficamos tão presos em fazer mais e mais, sempre no futuro, que acabamos esquecendo de celebrar as pequenas conquistas, as nossas pequenas vitórias diariamente, e nunca está bom. A gente sempre precisa fazer mais e mais e mais, e acaba deixando de saborear e vivenciar o presente. Ok, ótimo, André. Escila, essa questão da liderança, no teu ponto de vista, vimos ali as consequências, né? Estresse, medo do novo, assumir riscos. E no ambiente de trabalho, às vezes até não aceitar um novo desafio que é encaminhado, né, pelo superior imediato, gerência, o que seja, né? Homens e mulheres, mais visto em mulheres. Por que, no teu ponto de vista, é mais visto em mulheres? Tem a ver com a subordinação de liderança? Qual o ponto de vista? Até escutar todos, né? Que isso me deixou, eu fiquei em dúvida com relação a essa questão deste tema, né? Mais visto em mulheres, vamos dizer, mais ocorrência com as mulheres. Eu acredito, Cláudia, que no meu ponto de vista, né, na minha experiência profissional, eu tive poucas referências de chefes mulheres. Eu tive, quando eu era estagiária só, uma chefe mulher, engenheira, e ela foi a única. E ela era também bem jovem, né, no mercado de trabalho, ela tinha recém se formado, e eu era estagiária. Eu acredito que essa falta de referência
nos deixe um pouco inseguras quando a gente assume um cargo de liderança, de como a gente deve agir, como a gente deve se portar, se a gente pode ser feminina e ainda assim ser respeitada, ou se a gente tem que, no mundo da engenharia, colocar a calça jeans, o sapatão, o capacete e esquecer de fazer a unha, esquecer de se maquiar. É, eu acho que essa falta de representatividade feminina nas lideranças acaba nos gerando tantas dúvidas e tantas questões que a gente fica um pouco ansiosa, assim, sabe, de assumir esses cargos de liderança. E, e tem também a questão de que a gente, como mulher, a gente tem que se preocupar de como se portar, como falar com outros homens subordinados, né? Eu sempre, na minha experiência profissional, tentei falar de uma forma sutil, mas firme. Eu acho que você não pode ser estúpida, né, com o seu subordinado, porque senão você perde o respeito dele também. Mas você também não pode ser, né, muito pouco firme, né, pouco assertiva, porque senão você também perde o respeito. Então é uma linha bem tênue que você tem que estar andando todos os dias para você ser uma boa liderança como mulher. E eu acho que são tantas questões, sabe, que a gente acaba, às vezes, pensando: poxa, será que eu devo estar aqui? Será que esse é o meu papel? Eu já me perguntei se não seria mais fácil, quem sabe, pegar um cargo menor e não ter tanta coisa na cabeça, sabe? E tem também a questão do: poxa, eu sou jovem, tem gente na obra aqui que tem mais tempo de obra do que eu tenho de vida. Será que essa pessoa vai me respeitar? Será que eu falar para ela, olha, você tem que fazer isso de determinada forma? Será que ela vai aceitar? Será que eu vou virar as costas e ela não vai fazer o que eu falei? Enfim, são tantas coisas que a gente passa, assim, sendo mulher na engenharia em cargo de liderança, que eu acho que isso acaba contribuindo bastante para o fator do estresse, da insegurança, da ansiedade e da síndrome do impostor, sim, sabe? Você se pergunta se você tem capacidade de fazer aquilo, apesar de que no papel é aquilo que eu disse, você preenche todas as caixinhas ali do cargo, mas você ainda assim se questiona se você é capaz daquilo. É uma pressão diária, né? E não só em obra, por exemplo, nós somos engenheiras, né? Tanto corporativo quanto obras, o André também, né? Então, assim, eu vejo muito no dia a dia. É saber como lidar. Se tu é educada e simpática, como você disse, temos que ser firme, mas não perder o ser mulher. Porque nós somos mulheres, né? Nós somos mulheres, nascemos mulheres, né? Vamos dizer assim, se nos tornamos engenheiras. Então, assim, é não perder essa feminilidade, né? E mais ao mesmo tempo se impor, né? Mostrar que a gente veio para ser aquilo, mostrar para que venhamos fazer o nosso trabalho, né? Que também estudamos, que somos competentes para aquilo, né? E também eu vejo as dificuldades porque ele causa, né? Estresse, medo de rejeição, medo de ser fraude no sentido de não ter competência para aquilo. E muitas vezes o cenário influencia isso, né? É a questão de você estar lidando, o exemplo da Escila, lidar com pessoas numa obra, uma engenheira, uma mulher, né? E ter pessoas na obra com mais idade, ou ter pessoas com mais tempo de casa, ou ter mais pessoas com mais a expertise. Eu não digo expertise profissional, mas expertise de malandragem, porque além disso tudo, nós também somos envolvidas numa situação que para ser cobradas no sentido, qual é o conhecimento dessa mulher? Qual é o conhecimento dessa engenheira, né? Então, o tempo todo nós somos cobradas, desde a nossa postura profissional dentro do ambiente, a maneira que nós trabalhamos, a maneira que nós conversamos com as pessoas. Eu já escutei numa empresa, no ambiente corporativo, que até de rir. No momento até eu fiquei perdida, mas depois eu disse assim, meu Deus, coitada da pessoa, né?
E quem me conhece, quem está aqui, vocês me conhecem há muito tempo, né? E são pessoas que já conviveram comigo em algum momento da minha vida profissional, enfim, foram, né, tanto acadêmico como profissional, enfim. E eu sou uma pessoa muito, muito de bem com a vida, vamos dizer assim. Eu gosto de ser assim, faz parte da minha índole, sou uma pessoa alegre, mas sempre muito respeitadora, muito educada, né? Como é o dia a dia, nós lidamos com pessoas, pretendemos lidar com pessoas assim. Então, uma vez eu cheguei no meu habitual, chegada, bom dia, bom dia, bom dia. Entro no ambiente, bom dia, tudo bem? Como é que foi, né? Tá tudo bem? E uma pessoa disse assim, meu Deus, pô, como é que tu é tão alegre? De manhã cedo assim, tu já é tão alegre, tão alegrinha. Daí eu olhei para a pessoa e disse assim, eu sou feliz. Nós temos que ser assim, eu tenho vida, estou aqui trabalhando, tenho saúde, estou vindo, acordando todos os dias. Então, assim, daí eu fiquei pensando na hora, hoje eu dou essa resposta. Na hora eu fiquei com vergonha, gente. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa experiente, né? Vergonha não está no meu vocabulário, né? Pelo contrário, tenho experiência profissional. E eu fiquei sem resposta, uma coisa tão boba, né? Depois eu fiquei pensando, gente, que resposta que eu teria dado? Na hora eu me calei, mas hoje eu penso, isso não é pergunta de um homem fazer para uma mulher. Então, alegrinha de manhã cedo, é uma pessoa que está dando bom dia. Então, o certo é não dar bom dia? O certo é a pessoa ser sem educação dentro da mente de trabalho? Né? Então, isso influencia muito o cenário, né? E isso pode ser para homem ou para mulher, mas como a mulher é vista como mais frágil, né? Essa diferença, inclusive salarial, que nós temos, né? Que é vista, que é visível no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, isso vai influenciar. E aí entra uma questão que a Graciele tinha comentado, o papel da liderança. A liderança vai transformar esse ambiente saudável ou se transformar um ambiente cada vez mais inseguro? Como que ele vai lidar ou ela vai lidar com essa questão? Dizem que a mulher é mais sentimental, né? Os papéis de lideranças, que a mulher tem mais percepção do ocorrido dentro do ambiente de trabalho, do que acontece, né? Mas, infelizmente, é a realidade e muitas dessas questões, como nós vimos nos artigos que nós estudamos, que nós procuramos para falar, trazer esse tema para o YouTube hoje, né, do Papo de Domingo, a síndrome do impostor ou a síndrome da impostora. Então, são consequências que vai prejudicar uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, que era para ser um ambiente saudável, você transformar, né? E um outro tema que a gente pode estar conversando para trazer aqui é como ser feliz dentro deste ambiente profissional. Como ser feliz? Então, a felicidade, até estava tendo uma conversa com o André numa das nossas reuniões, né, André? A felicidade vem de nós. Nós construímos a nossa felicidade. Fazer o que gostamos, cumprir e buscar nossas metas, ir atrás dos nossos sonhos e não depender das pessoas. Então, a partir do momento que você entra também numa dessas, está numa situação vulnerável, que é sentir estresse, medo, risco, não se sentir você dentro desse ambiente de trabalho, isso cada vez vai prejudicar. Mas se a pessoa se autoconhece, se a pessoa tem uma noção, é uma pessoa feliz, são coisas que daí a gente vai trabalhando. Quais são as consequências? Quais são as causas? O que vai fazer melhorar essa situação? E eu gostaria de escutar também a Graciele, que ela comentou alguma coisa sobre essa liderança. Qual seria o ponto de vista dela da segurança dentro dessa situação de pessoas bem-sucedidas? Se eu estou no momento dentro de uma organização independente, né? Em qual área? Se eu estou em área de destaque ou uma área de ser subordinado, o papel dessa liderança, mulher ou homem, para minimizar esse sentimento da síndrome, né, que nós estamos conversando. Eu acredito, Cláudia, que o papel da liderança, sendo tanto homem quanto mulher, é incentivar, né, que mulheres e homens também procurem, né, se desenvolver, não tenham medo também, né, muitas vezes a gente vê que
as pessoas não evoluem por muito medo. Então, é isso, e tornar um ambiente mais saudável, né? A liderança, ela é, diz muito, né, sobre o ambiente de trabalho. Então, quando a liderança já é uma liderança saudável, né, que não suporta esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa que todos são iguais, homem e mulher dentro de uma instituição, isso é mais tranquilo, né? Agora, já quando os próprios líderes já são preconceituosos com mulheres, já não passam algumas funções para mulheres, né? Por ser mais frágil ou porque sentimental, como a Cláudia falou até. Então, isso acaba, né, fazendo com que a mulher mesma ela se sinta inferior, né? E que isso acarreta que o ambiente acaba se tornando tóxico e voltado a isso, a esse problema. Buscando até um desligamento, né, da pessoa que está procurando uma ajuda, vamos dizer assim, né? Sim. Uma mensagem, gostaria de escutar vocês, uma mensagem para quem está nos escutando e está passando pelo sentimento dessa síndrome do Olha, impostor. eu acredito assim que a mulher ela já passou por tanta coisa. A gente, quanto à graduação, a gente passa às vezes 5 anos estudando. É a parte mais difícil da nossa vida ali que a gente está tentando provar, entender e tudo mais. Então, se você hoje já está nesse patamar, talvez com a graduação que você tem, com a pós-graduação, apareça uma vaga ótima, se inscreva, não tenha medo, né? A gente estudou para isso, então a gente tem total capacidade de assumir um cargo maior, uma questão maior, brigue por salários também, se você acha injusto, né? A gente vê muitas vezes que homens brigam por salário, mulheres muitas vezes aceitam o que lhe é proposto, né? Então, na mulher acreditar mais nela mesma e em jovens também, como a Sila falou, né, que acreditem neles mesmos, né? Hoje em dia, a saúde mental é o que mais pega no ser humano, né? Então, que a gente tente organizar a nossa mente para ser o mais saudável possível. Ótimo, bem falado. Escila, obrigada, Grazi. Então, tem uma estudiosa, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ela deu uma sugestão muito interessante, que é você fazer uma lista mensal das suas conquistas. Faça 2 colunas, ela disse. Uma coluna para dizer se essa conquista é pequena ou grande, e a outra coluna para descrever quais foram as conquistas que você teve dentro de um mês. E no final do mês, olhe as suas conquistas. A gente tem muita tendência de olhar, de focar nos problemas, né? De focar naquilo que a gente fez de errado, naquilo que a gente teve de problema no mês. Então, essa questão de escrever e no final do mês olhar para aquilo, eu acho que é bem interessante para a gente ver que não é aquilo que a gente está imaginando, sabe? Que a gente não é uma fraude, que a gente tem sim conquistas. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer, mas principalmente mulheres e quem sofre com a síndrome do impostor. Obrigada, Escila, ótima mensagem. André, A mensagem que eu gostaria de deixar é: sejam homens, sejam mulheres, é diariamente estar fazendo o exercício de estar aprendendo a desacelerar, a olhar para tudo que você já fez, por todas as situações a qual você já passou, tudo que você conquistou até hoje e comemorar. Você ainda pode não ter conquistado um grande objetivo a qual você almeja muito, mas você já fez muita coisa, já alcançou muita coisa, já superou muita coisa. Então, o que eu diria é exercitar o hábito de desacelerar. É algo simples, mas na prática, no dia a dia, é algo bem desafiador de se fazer. é mesmo. Agora você está falando, eu estou refletindo. É mesmo. Obrigada, André, pela sua colocação. E
vou fechando hoje o nosso papo de domingo e deixando uma mensagem, né? Procurem o equilíbrio em todas as áreas da sua vida e assim você alcançará a excelência. É difícil, não é fácil, mas não é impossível. Beijo das engenheiras. E esse foi mais um papo de domingo com as engenheiras do Nesul, com o nosso convidado André Rodrigues. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.